O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. E se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, celebramos o 5º domingo da Páscoa e, para nós, o tempo da Páscoa é o tempo onde nós recordamos de fato o grande mistério da nossa vida. Nós fomos amados, e não só amados por qualquer pessoa. Nós somos amados por Deus. Na Páscoa nós recordamos a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E todo este tempo pascal deve ser para nós esta lembrança. Deus se entrega por completo por nós. Também uma preparação para Pentecostes, que o próprio Espírito Santo vem também em nosso auxílio. E nesse 5º domingo, nós poderíamos nos deter em relação à liturgia da palavra como o mistério pascal de fato, onde na primeira leitura nós vemos os sofrimentos que os apóstolos passaram, né? A primeira leitura é retirada dos Atos dos Apóstolos, onde Barnabé e Paulo vão encorajar a comunidade, encorajando os discípulos. Eles os exortavam a permanecer firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. E de fato, o mistério pascal não pode ser separado. Para ter o mistério, precisamos de ter paixão, morte e ressurreição. Mas também nós poderíamos olhar
para essa parte de sofrimento que é comum à vida de todo cristão. Não pense você que você é o único que sofre na face da terra. Se você é cristão, bem-vindo, a cruz está aqui, vamos abraçar ela, é o nosso sofrimento de cada dia. Mas não é somente o sofrimento. Nós não olhamos somente para a cruz como algo sem sentido. A cruz é o caminho para a ressurreição. Como também, na segunda leitura, nós poderíamos olhar agora a glória, né, da ressurreição. A glória que todos nós estamos procurando de um dia alcançar o céu. A visão que João tem no Apocalipse e diz: esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles e eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. De fato, essas duas leituras nos mostram o resumo do mistério pascal: paixão, morte e ressurreição. Por que o padre está enfocando primeiro nessa parte? Porque muitos esquecem que a vida do cristão vai ter sofrimento. E sempre quando há um sofrimento, escondido ainda, existe uma glória. E sempre quando tem uma glória, escondido, no fundo, houve um sofrimento. Não tem como nós separarmos uma coisa da outra. Para o mundo, eles querem separar a glória, mas aqui não é a glória cristã. Eles querem separar como uma glória puramente humana. E sofrimento, falar de sofrimento no mundo de hoje é uma loucura. Não existe, né? Pregar sobre o sofrimento, pregar sobre cruz, não, isso daí, não. No mundo de hoje, não. Mas este é o resumo da nossa essência. Você que é católico, católica, você que é batizado, se você tem os sacramentos, nós vivemos o mistério pascal toda Santa Missa. Nós celebramos a renovação do sacrifício de Nosso Senhor, toda Santa Missa. Paixão, morte e ressurreição. Sofrimento e a glória do céu. O Cristo que padeceu na cruz, agora fala para os seus discípulos que vai subir aos céus e ali vai preparar um lugar para eles. Então, nós poderíamos parar e meditar sobre este mistério. O mistério que todos os domingos, todos os dias nós celebramos. O mistério de Cristo. Mas também, nós poderíamos nos deter, também na primeira leitura, e a segunda, e falar sobre as virtudes como a fé, a esperança, a fé que o próprio apóstolo, né, vai dizer: permaneceis firmes na fé, e a esperança, onde São João vai falar para as pessoas, vai passar o sofrimento. Mas eu gostaria de me deter em outra virtude tão cara para nós, que Jesus no Evangelho de hoje fala que é quase a identidade de todo cristão. Pelo menos deveria ser a virtude da caridade, que não está fora do mistério pascal. A virtude
da caridade, onde Jesus, Ele mesmo, agora dá o ritmo como deve amar, como as pessoas devem amar uns aos outros. Mas antes de falar dessa virtude, vamos lembrar o que Jesus fez por nós. No Evangelho de hoje, Jesus, no capítulo 13, já estava no cenáculo, e ali já demonstrou o amor para os discípulos, e Judas já o traiu. Mas se vocês pegarem o início do capítulo 13 do Evangelho de São João, que é a divisão, do Evangelho, como Jesus vai amar os seus. Antes da festa da Páscoa, Jesus, sabendo que chegara a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. No início da ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes o propósito de entregar Jesus, sabendo que o Pai tinha entregue tudo em suas mãos, e ao sair de junto de Deus e para Deus voltava. Jesus nos dá, de fato, o amor. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Por que o padre quis ler essa parte do Evangelho que hoje não está na liturgia da palavra? Porque nós precisamos recordar como Jesus nos amou. Porque falar de caridade, falar de amor no tempo moderno é quase uma brincadeira. Nós ouvimos a palavra amor sendo jogado no lixo. Acho que essa palavra nunca foi tão usada, mas pouco vivida. Eu te amo, eu amo você, e aquilo, e tal, e com vários sentidos. A palavra amor foi banalizada. A palavra caridade se tornou algo tão banalizado. Jesus, Ele nos mostra o que é o amor. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. O próprio Deus nos ama. E de fato nós precisamos reconhecer que é o próprio Deus que nos ama. Porque sem reconhecer que Ele te ama, você não vai amar ninguém. Você não vai fazer caridade nenhuma. Primeira coisa, reconhecer: Deus me ama. Tendo amado os seus, os amou até o fim. E de fato, no final do Evangelho, nós vemos que na cruz, Jesus nos amou até o fim. Jesus não amou os discípulos somente quando estava na última ceia. Amou-os até o fim. Jesus não amou Judas ali somente quando ele estava na ceia. Amou Judas até o fim. Amou os seus. E Ele te ama até o fim. Só que você esquece. Só que você não quer reconhecer que Deus te ama. E aqui não é um sentimento. Não é um afeto, um sentimentalismo. Deus me ama. Não, eu quero que vocês entendam racionalmente que Deus nos deu a vida. E isso já bastava para nós. Quando, antes de ser ordenado, e eu precisava fazer um pequeno retiro,
E aí eu procurei uma das paróquias do interior e fui lá fazer o retiro, pensando, Deus vai falar comigo. Um tempo de aridez total, e Deus vai falar comigo, vou me retirar um pouco e Deus vai falar. Passou um dia, passou uma manhã, nada. Passou a tarde, nada. Passou a noite, nada. Falei, Jesus, só tem amanhã para fazer. Estava no finalzinho da manhã, uma frase de um livro realmente me alimentou. Eu te criei, e no ato de eu te criar, isto basta. Deus te criou, e no ato de Ele te criar, Ele já demonstrou que Ele te ama. Ele não foi obrigado a te criar. Ele não foi obrigado a criar esse sacerdote. Foi por amor. Então, racionalmente nós concebemos de que, de fato, Ele me ama. Deus me ama. Não é um sentimentalismo. Porque se nós não concebemos que Ele nos ama, todas as outras coisas dentro da igreja, eu não vou fazer por amor. Todas as coisas dentro da igreja, eu vou olhar sempre como algo pesado. Nossa, ser sacerdote é algo pesado, mas Ele me amou. Nossa, ser homem casado, ser uma mulher casada, fiel ao matrimônio, é pesado, mas Deus me amou e me deu uma vocação. Ser cristão é algo pesado, mas Ele me amou, Ele me escolheu, Ele me deu essa vocação. Nós precisamos reconhecer que de fato Ele nos amou. Tendo amado os seus, os amou até o fim. Para depois dar o segundo passo que tem agora no Evangelho. No versículo, isso no mesmo capítulo 13. Vocês podem pegar todo o capítulo 13 do Evangelho de São João e fazer a meditação durante toda a semana. Tem conteúdo para você se alimentar durante quase um mês nesse capítulo. Mas no final do Evangelho de hoje, Jesus, depois que Judas já foi para trair, e Jesus amou, Jesus vai dizer, filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Assim também, vós deveis amar uns aos outros. E agora, nós vamos para a parte, não que a primeira parte não tenha que ser prática, tem que ser. Se você olhar todos os dias para a sua vida, eu estou vivendo, eu estou respirando, apesar do sofrimento, apesar da doença, apesar de ter sido desempregado, apesar de uma certa traição, se você está vivo, é porque Deus te ama e está te sustentando. Apesar de que ninguém está demonstrando nenhum afeto por você, mas Ele te ama, Ele está te sustentando. Os seus sentimentos não é a verdade. Os seus afetos não é a verdade. A verdade é o próprio Evangelho. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. E agora, quando nós vamos ver Jesus nos dando a identidade, de fato, a carteirinha de ser católico. Ele se entrega por amor e agora Ele fala como deve ser os seus seguidores. Por pouco tempo eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus, na cruz, nos dá o seu amor. E agora Ele pede que nós também amemos. E aqui alguns falam um novo mandamento. Não é que Jesus, no Antigo Testamento, não tenha dado, o mandamento de amar. Amar a Deus acima de todas as coisas.
E aí vem, né, que as pessoas acham que é o segundo mandamento, e é o próximo como a ti mesmo. Tomem cuidado, porque na catequese que nós temos, e os 10 mandamentos colocados, o segundo não é amar ao próximo como a ti mesmo. É não honrar o nome de Deus. Colocar o nome de Deus em vão. O segundo mandamento é honrar a Deus ainda. É honrar a Ele, não falando o seu santo nome em vão. Mas voltemos. Jesus, então, agora Ele nos dá como nós devemos amar. Eu vos dou um novo mandamento. E como é este mandamento? O amor, como Ele nos amou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Não como você se ama. Porque, convenhamos, tem muitas pessoas que não se amam de jeito nenhum. Vive em vida de pecado e acha que está se amando. Vive uma vida de sentimentalismo e acha que está se amando. Vive uma vida de concupiscência, um amor concupiscível e acha que está se amando. Você não sabe se amar. Mas Deus sabe te amar. Por isso que Jesus fala: eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor de Cristo é a medida para nós. Porque o seu coraçãozinho não sabe amar. Seu coraçãozinho não é a medida do amor. Porque o seu coraçãozinho, uma hora ama, outra hora não quer amar. Uma hora quer amar a sua esposa pelo afeto de ela ter feito algo bom para você, e quando ela começa a ser caxias com você, você fala: não quero amar mais minha esposa. Não é o sentimento que é a regra do amor. Não é o seu coração, não é as suas vontades, a regra do amor. A medida do amor é o próprio coração de Deus. Essa teoria de amar e falar que ama pelos próprios sentimentos não é a vida cristã, não é a identidade de um católico. Quer amar? Olhe primeiro como Cristo nos amou. Amou ao ponto de entregar a sua vida, derramando sangue. E de fato, amar requer sacrifício, e muito sacrifício. Requer derramamento de sangue, e muito derramamento de sangue. Nosso para amar. Amar requer de nós. Amor cristão exige. Mas o próprio Deus nos deu o modelo como deve amar. Padre, é impossível amar como Deus nos ama. Então você acha que é impossível ser santo? Então você acha que foi impossível para Santa Teresinha ser santa? Então você acha que para São Francisco de Sales foi impossível ser santo? Eles reconheceram o amor de Deus e amou ao modelo de Deus. Sofreram? Lógico que sofreram. Santa Teresinha sofria calada. São Francisco de Sales sofria um temperamento efusivo, mas um doce de pessoa quando tratava com os outros. Os santos souberam amar e por isso são santos. Na verdade, os santos deixaram que o amor de Deus na vida deles transformasse a vida deles. É o amor de Deus que vai transformar a nossa vida. Se nós temos este organismo sobrenatural, deixe que o amor de Deus mude a sua vida.
Quando nós olhamos para a vida dos santos, nós olhamos como foi acontecendo a transformação. São Francisco, que deixa tudo para seguir o Cristo nu. Tantos santos abandonaram tudo para seguir o amor do próprio Cristo. Suplique, Senhor, dai-me um desejo de amar-vos. Jesus, me ensina a amar os meus, porque eu não sei amar. Me ensina a me amar, porque às vezes eu quero me amar desordenadamente. O que é o pecado? O pecado é um amor desordenado. A pessoa comete o pecado achando que vai ser feliz. Quando comete, vê a frustração. No fundo, queria amar. Queria se amar, mas não sabe se amar. Supliquemos a graça de Deus para viver o amor. Mas não o amor como todo mundo prega. O amor tem um modelo. É o próprio Cristo. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nós estamos no mês de maio, mês mariano, e Nossa Senhora, de fato, amou o próprio Deus. Supliquemos a ela. Minha mãe me ensina a me amar e amar os outros, não como eu, mas como o próprio Cristo me chama. Eu quero viver o amor do próprio Deus na minha vida. Eu quero ser testemunha. Eu quero de fato entregar a minha vida por amor a Ele. Que Nossa Senhora nos dê essa graça para crescermos no amor a Deus, a entrega nele, a entrega por Ele. E assim nós encontraremos o sentido da nossa vida. Uma serva de Deus, Chiara Corbella, resume a vida cristã no amor. Ela diz que nós nascemos de um ato de amor de Deus que nos criou, e também um ato de amor entre duas pessoas, os nossos pais. Nós vivemos nesse mundo para amarmos, entregando a nossa vida por amor concreto. O amor é sempre concreto. Não pense você que é algo imaginativo. Jesus não ficou ali imaginando, eu vou salvar as pessoas desse jeito. Não, vou subir para Jerusalém, vou entregar a minha vida concretamente. Vivo neste mundo para amar concretamente e ser amado por Deus. E vou deste mundo para o céu para encontrar o verdadeiro amor, que é o próprio Deus. Supliquemos a graça de viver este amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.